Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Caminho do Equilíbrio, onde nós falamos sobre saúde, bem-estar, conhecimento, autoconhecimento. Eu sou Marileia Aracaque, terapeuta integrativa, biomagnetista. Hoje nós vamos falar sobre autoestima, rumo ao pelo que vale a pena viver. E o meu convidado hoje é o psicólogo Luiz Tadeu, psicólogo clínico. Seja muito bem-vindo, Luiz Tadeu. Mais uma vez, no podcast Caminho do Equilíbrio. Mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês, E contribuindo um pouco essas reflexões importantíssimas. Sim. Muito importantíssimas. Vocês vão ver onde que a gente vai parar com tudo isso. Hoje nós vamos falar sobre autoestima, amor próprio, O que significa para você ter uma autoestima saudável? Já começa uma pergunta complexa, sim. Autoestima saudável. Eu gostaria de falar primeiro o que eu entendo, estudei, o que seja autoestima, autoestimar-se, Autoestimar-se é a capacidade de você valorizar o que você pensa em ser, em ter. Ok? Diga-se de passagem, se você pegar o Código Civil brasileiro, tá? Que o pessoal estuda nos cursos de Direito, logo no começo mostra assim, Estatuto da Personalidade. Depois vem o derramamento desse Estatuto da Personalidade em ser e ter direitos reais e direitos obrigacionais. Só para ilustrar como é estrutural, importantíssimo o ser valorizar o que pensa, no que ele deseja ser e ter. Tá? Então aí já começa muitas complicações necessárias. Tá bom? Sim. Como a autoestima impacta diretamente a nossa qualidade de vida? Olha só, autoestima e qualidade de vida. Para ter uma qualidade de vida, mas que qualidade de vida é essa? Psicológica? Somática, social, espiritual, rotina diária, sexo, alimentação, sono, rotina diária, autoestima, ou seja, valorizar-se, pertencer e ser pertencido, segurança familiar, segurança pública. E depois de toda essa aventura, será que em algum instante de consciência o ser ele vai se sentir realizado com toda essa jornada? Então, assim, autoestima e qualidade de vida, você primeiro precisa amealhar os elementos em você, em ser e ter hoje, para eu gerar um campo saudável de qualidade de vida. Então, por exemplo, eu acordei hoje pela manhã, ou as pessoas vão para a atividade laboral, para o trabalho. Como que elas estão nesses lugares? Com que elementos de valores, de pensamentos, de verdades elas estão lá? Será que elas estão se arrastando nesses lugares? Será que estão forçadas nesses lugares? Será que eles estão com estresse laboral? Vão em algum culto religioso? Será que estão saudáveis? Será que estão sendo otimizadas na sua conjunção em si, nos cultos religiosos? Será que estão otimizadas a sua espiritualidade, o melhor de si? Então, assim, autoestima e qualidade de vida é um prêmio de uma jornada anterior. Então, por exemplo, Sim. autoestima, capacidade de valorizar o que você pensa em ser e ter. Mas o que é o pensamento? Como é construído o pensamento? E aí tem mais de 30 DNAs psíquicos que combinados gera algo chamado pensar. E aí, por exemplo, como que você se relaciona com os seus ancestrais, com a sua família, com seus professores e relações? Como o que eles disseram sobre você, em vários momentos da sua vida, impacta o que você pensa e como você se olha, e como você se olha e pensa os outros. E depois você tem que fazer a seguinte reflexão. Eu tenho comportamentos semelhantes a eles? Como que eu me sinto repetindo os padrões? Essas personagens que entraram no palco da minha vida sem minha autorização, porque isso eu era mais pequenininho.
Então, depois que você consegue, depois de um tempo, que eu não sei que tempo é esse, tá? Pode gerar, pode levar décadas de uma existência humana isso. E geralmente gera no... Isso é mais da fase adulta, entre aspas, que eu nem sei o que seja mais a fase adulta, para frente. Ou seja, quando o indivíduo consegue limpar o terreno psíquico para plantar sementinhas novas, aí ele começa a pensar assim, quais critérios de valorização eu quero para mim? Que critérios eu uso para me sentir ser humano? Aí eu tenho que pensar prioridades para a minha vida. Número 1, 2, 3 e 4. E por que aquele que eu escolhi tem sentido? Eu autorizo que essa primeira prioridade me ocupe o rol das minhas preocupações. A segunda também. Então, é necessário que a gente tenha uma planilha de Excel de prioridades em nossas vidas. Porque isso, mesmo tendo isso, você vai ser descaracterizado nessa ordem. Porque vai vir interferências relacionais, interferências financeiras, interferências de pessoas, interferências de verdades. Ou seja, você vai ser testado grandemente nas suas escolhas. Então, autoestima, só até aqui, é uma recomposição diuturna de si para você mesmo. É um esforço muito grande. Somado a isto, você pode depois pensar para começar a limpar o terreno, para colocar sementes. Espera aí, mas tem algumas sementes que não me pertencem ainda. Pensa quem foram os seus juízes existenciais. Quem se deu a pretensão de ter falado sobre mim? Quem se deu o direito de ter colocado o caldeirão na minha sopa? De falar sobre o meu corpo, a minha roupa, se eu era ruim de matemática ou bom de português? Quem me deu autorização para pessoas falarem que eu era burro, que eu era feio, que eu era alto, que eu era baixo? Que autoridade científica essas pessoas tinham? Que autoridade moral elas tinham sobre mim? E aceitando isso à época, eu demandei anos para cair a ficha que isso trouxe problemas graves. Eu não paro em nenhum trabalho, não tenho vocação, sinto que não tenho vocação, eu me subjugo às relações humanas, eu me subjugo a dogmas religiosos impostos, e assim vai. Ou seja, eu não tenho a capacidade de giro, de razão subjetiva. Entende? Olha como é muito grave a situação dessa coisa da autoestima. E aí você vai sobrevivendo a isso. E a autoestima ela começa a ser criada desde o ventre da mãe, desde quando é criança, no nascimento. Pode falar. Sim. Tem mais módulos para chegar. Tem mais módulos, né? Quando você... Vou chegar nesse ponto, mas olha só. Quando você consegue começar a perceber que as pessoas que falaram sobre você, sobre o seu corpo, não tinham autoridade nenhuma para falar sobre o seu corpo. Sabia de crochê, sabia de administração, mas não sabia sobre o meu corpo. Aquela pessoa que falou que eu era burro em matemática, mas ela era professora de geografia. Como assim? Então, quer dizer, nós entramos em barcos furados constantemente. O julgamento, Julgamentos... Né? É grave. Sim. Nos descaracterizaram. Do ponto de vista psiquiátrico, gera uma quebra de consciência. O ser, ele existe fragmentado. E as nossas alternativas é viver dormindo na existência. Faz de conta que está aqui. Faz de conta. Depois que você consegue limpar um pouco mais o terreno, limpar esse pessoal e eleger os juízes verdadeiros, que tomare que um dos bons seja você mesmo, depois, aí você começa a ter olhos próprios sobre si. Porque até então a gente estava pagando preço existencial com os olhos dos outros sobre mim. E geralmente olhos criticantes, ruins, duros, porque esse pessoal já veio com sofrimento de outros lugares. E eles não deram conta também das suas lutas. E projetaram em nós outros que viemos depois. E nós, muitas vezes, vamos projetando nos outros que vêm após nós. Então, quer dizer, geração após geração, essas energias estão sendo transferidas. Pegando um gancho nisso aí, se a autoestima ela começa desde o psiquismo fetal, desde o nascimento. Olha só, pasmem. A criança, até certa idade, ela não tem o direito e ela não tem a capacidade de sentir culpa pelo certo e errado.
Você é culpada porque eu me atrasei no trabalho. Você é culpada pelo meu casamento estar assim. A criança não sente culpa. A criança, ela se comunica pelo emocional. Emocional, pelo coração. Ela simplesmente está no mundo. Agora, quando ela nasce pelo emocional, o que ela encontra pela frente? Adultos doentes, maltratados. Muitas histórias que vocês sabem, às vezes, quais são. Então, Transgeracional, né? Vai trazendo lá de trás. Vou dar uma ideia bem prática, assim, né? Uma vez uma colega minha de trabalho, uma professora, chegou no ambiente nosso de trabalho, sala dos professores. Ai, gente, por favor, me desculpe, cheguei atrasado. Chegou atrasado 10 minutos para entrar na sala de aula. 10 minutos. Era coisa de 10, 15 minutos, né? É que eu estava saindo, o meu filhinho abriu a porta da geladeira e derrubou tudo aquilo no chão, virou aquela baderna na cozinha. E eu falei, o que você fez? Eu falei, como é que você faz isso? Eu tenho que trabalhar. Aquela criança não está entendendo nada. Em que planeta eu caí? Eu fiz isso para me divertir. Nem estava pensando nada, eu só abri e caiu tudo. Estava pelo emocional. Eu falei, você acabou de destruir a vida. Brinquei, drástico. Você acabou de causar problemas sérios no seu filho. Ah, professor, eu sou psicólogo, eu tenho que dar uma orientação para quem está fazendo besteira. Como é que você deveria ter entrado em comunicação com o seu filhinho? Devia ter 3, 4 anos, o guri. Inteligência emocional, lidar com as emoções. Deveria ter abaixado, sentado no chão, abraçar seu filho e falar, ai, filho, eu também já fiz tanto isso quando eu era criancinha também. Nossa, eu estou sentindo... Eu também já derrubei tantas coisas. Ou seja, comprova o mundo do outro. O seu filho ia sentir que ele existe. Não é um ET que chegou aqui de repente. E aí, a partir daí, você poderia falar, agora você vai dar licença para a mamãe, que a mamãe tem que trabalhar, para a gente depois ir no parquinho amanhã. Ficava tudo na paz. Está na paz. Mas muitas vezes até essa mãe não sabe nem o que é, né? Essa mãe também deve ter o lance de crianças interiores. Porque quando fala criança interior, que está ligado com o desenvolvimento de que eu vou agregar depois na minha vida enquanto adulto, você tem que entender criança interior como ser biológico, criança, ser psíquico, porque criança interior é uma faceta do psiquismo. Pode ser uma faceta que traz uma personagem que vai entrar no palco da vida na figura de um adulto, de um professor da universidade, mas é a criança que vestiu esse teatro e está lá por mim, mais assertivo, mais feliz, ou é uma criança também que vem na figura de uma divindade, de curadora de mim mesmo. Então, a criança interior é só uma denominação. Criança não quer dizer que é uma criança frágil. São potenciais infinitos para equilibrar a alma. E agora você pensa, esses seres vêm ao mundo, né? No nível emocional, fundamental. E encontram o mundo de que forma? Todo bagunçado. Todo bagunçado, com adultos em geral, com baixa autoestima, dependem dos outros, pagam mico nas verdades dos outros, têm medo de si próprios, perfeccionismos, é um ato de desumanidade contra si próprio, não se olha com os próprios olhos, não sabe lidar com as críticas dos outros, se desequilibra por qualquer mudança de clima, qualquer mudança de falta de energia, qualquer mudança de falta de água, qualquer mudança salarial. Ai, vão me cobrar mais R$30 mensal. Já vi uma conversa de uma tarde inteira. E fica naquela, né? Agora, como desenvolver a autoestima, como falam alguns autores lá, como ser normal no mundo anormal? Essa resposta fica para você. Você jogou para mim, né? Não, vamos nessa. Né? No biomagnetismo, nós tratamos transgeracional, né? Isso, aí, é importante. Aí toda vez eu falo, se você se trata, se você olha para você, se você se autocura, é descendente. Então, os seus filhos, né, reverbera nos seus filhos. Nos seus filhos, nos seus netos. Então, é daqui para baixo. Né? Só que você fala assim, eu acho lindo isso, mas assim, quando você olha para você, quando que eu olho para mim? Vou dar um alerta geral para a galera e para nós outros.
Na gestalterapia existe no ciclo do contato chamado introjeção. Certo. O que é introjeção? Introjeção gera sintomas. Por exemplo, alguns dos muitos é assim. Dificuldade de dizer não. Sim ou não, certo? O meu trajeto é assim. O fulano é amigo da escola, me pede carona. Só que a casa dele é para cá. Eu não sei dizer não por N motivos. Aí eu desvio, vou lá, depois eu volto para minha casa. Eu sou zeloso, tenho as apostilas, eu compro os livros dentro do possível. O outro colega não pode, é irresponsável, negligente. 2 dias antes da prova, ele pede de emprestado a minha apostila ou o meu livro. Eu falo, eu te empresto, e posso emprestar porque eu venho acompanhando as aulas. Ele empresta. Ele fala assim, amanhã eu trago sem falta. Eu confio, não sei dizer não. Amanhã ele dá uma desculpa qualquer e não traz o livro. Você fica com aquilo, essa agenda oculta, esse mal-estar, que você não queria emprestar, mas você emprestou por medo de perder a amizade, o que o outro vai pensar, ele vai me largar, medo de ser criticado, você é metido, A gente tem medo de criticar. Exatamente. Por que medo de crítica? Porque você tem medo de ser cotejado naquilo que você escolheu em ser. Se eu não escolher o que eu quero me derramar em ser e ter, lógico que eu vou ter medo dos olhares. Mas se eu estou consistente, eu tenho uma base, não tenho? Só que mesmo assim, eu preciso e serei passível de críticas, risadas, maledicências ou qualquer coisa dos outros. E eu falo mais ainda, eu preciso ser criticado, cotejado pelo outro. Porque eu também não tenho tanta sabedoria. Se eu conseguir esse caminho que eu estou colocando aqui, que é mais ou menos saudável, se o indivíduo conseguir um caminho que tem todos os passos bacanas, ou seja, se conseguir, que não vai conseguir mesmo, você precisa de ajuda para conseguir, se conseguir, mesmo assim, a galera, o mundo, a sociedade, pais, mães, ex-companheiros, companheiras, filhos, não importa mais a denominação jurídica, vão te criticar. E eu falo, ainda bem que me criticam, porque eles estão falando assim, você não faz parte mais da nossa tribo. Ok, tchau, eu vou para outra tribo. Nós temos que aprender a largar para ter. Eu quero nascer, mas eu não quero morrer. Antecipar mortes psíquicas, fazer uma lavagem, reciclagem orgânica e inorgânica é importante para a alma. A alma não se contém na mesmice por muito tempo. Ela briga com esse ego, que é nós mesmos. Existem conflitos hercúleos acontecendo, que num podcast não dá para falar, mas existem conflitos de energias, de arquétipos, sedimentos inconscientes, conscientes, transgeracionais que você fala, que estão nos torcendo por dentro, que se você consegue entrar nessa aventura, nessa briga, nessa guerra, nessa amorização, você está no caminho do autoestimar-se. Mas, às vezes, eu tenho que primeiro cortar o dedo para saber qual curativo eu preciso. Sentir a dor, né? Eu quero felicidade, mas eu não quero sentir a dor antes. Então, dor e prazer, certo e errado, é braço direito e braço esquerdo. Não há o que separar nada. Eu tenho que integrar os elementos, as energias, as situações, para que eu me sinta mais resiliente, de pé, todos os dias. Então, você percebe que autoestimar-se é a capacidade de valorizar o que eu penso sobre o abandono, sobre a traição, sobre morte, sobre doença, sobre qualquer coisa que chega para você refletir e toca na tua porta. Você tem que ter a capacidade de pensar sobre. Que aí isso é o quê? Diluído, integrado e traz crescimento. Só que para ter essa capacidade, esse movimento, eu preciso soltar algumas amarras. Por exemplo, na introjeção, que eu estava falando da Gestalt, né? A introjeção é um mecanismo de fixação. O que acontece? Falaram que eu sou inteligente. Eu acredito que eu sou inteligente. Lógico, pegaram eu, que fazia o básico, tirava 7, 7,5, 6,5, e me comparava com criaturas de uma sala de aula que realmente não estudavam. Lógico que eu vou ser inteligente. Nossa, sigam o Tadeu, sigam o Joãozinho. Isso pesa, que eu vou ter que dar conta dessa imagem.
Então, é legal assim, a gente começar a refletir aquelas decisões importantíssimas de nossas vidas sobre saúde, com quem eu quero ficar, não quero mais ficar, em que cidade eu quero morar, o que quero fazer da minha vida é dar sentido para a vida. Dar sentido é pegar o meu significado, a minha composição química, anímica, igual esses produtos do mercado, tá lá, 10% disso, né, 30% não sei o quê, isso é o significado. Eu pego esse significado, certo? E o utilizo em contextos. Trabalho, relacionamento, praia, espiritualidade, não sei aonde. Quando eu uso no contexto, o significado se transforma em sentido. Só que isso não basta. Não se iludam. A aventura não termina aí. Quando você dá um sentido, aqui tem sentido, né? Aqui tem acolhimento e significado nesse contexto. Aqui. Mas agora eu tenho que viabilizá-lo no contexto, que é executar, que é os projetos. Então é toda uma dimensão de derramamento do ser. E nós estamos todos na contramão do derramamento, estamos no enxugamento. Então a autoestima é um trabalho de recompor-se, colher-se diuturnamente. É suado, porque envolve olhar com os próprios olhos. Eu acho que é todos os dias, né? Sim, porque a gente fala desenvolver autoestima. Desenvolvi, parou. Eu quero atingir a felicidade. Isso não existe. Isso é mídia que joga na nossa cabeça. O que prejudica, por exemplo, só para ir seguindo um pouquinho, você pode interromper e perguntar. Assim, o que prejudica o indivíduo valorizar os seus pensamentos? Certo? Ou valorizar pensamentos tão disfuncionais que ele nem sabe que são. Por exemplo, esses pensamentos que eu estou falando, que é para valorizá-los em ser e ter, que é o que vai determinar a tua história, a tua existência, o teu patrimônio orçamentário, espiritual, relacional, físico. De onde que vem esses pensamentos que você deve colhê-los e determinar essas coisas? Pode vir do passado, do presente e do futuro. E esse passado está cheio de quem? Pessoas autoritárias, juízes existenciais que não deveriam ter entrado em nossas vidas, maus tratos, pais ou mães tóxicas, parentes tóxicos, sistemas educacionais culturais massacrantes, sistema de saúde massacrante, por exemplo, que não acolhe o desejo e o encaminhamento das mulheres e como eu quero parir. O sistema de saúde maltrata, o sistema educacional maltrata, o sistema religioso maltrata. Então, esses tais de pensamentos, eles vêm dessas situações também. E aí, como é que eu vou primeiro filtrar qual pensamento a ser valorizado para decidir a minha vida? Ou seja, qual que eu vou escolher, qual apreensão que entrou em mim, porque isso foi inoculado em nós. Você não percebeu que entrou na tua vida. Só cai a ficha quando você sente dor. Mas eu começo relacionamento, termino. Ninguém para comigo. Eu me irrito facilmente. Eu estou com insônia, estou com confusão de ideias. Alguma coisa está acontecendo na minha vida. Porque eu me sinto desconectado de mim. O Gabor Maté, né, que é um dos maiores entendidos de trauma no planeta, é um francês, ele fala o seguinte... existem os traumas com T maiúsculo e os traumas com T minúsculo, que são esses impedimentos do desenvolvimento. Traumas com T minúsculo é isso que nós estamos falando. A criança é emocional e os adultos racionais doentios, porque eles estão também enlatados, com medos, com angústias. Traumas com T minúsculos. Esquecer um filho 30 minutos na porta da escola sem dar explicação depois, nem desce do carro para buscar o filho lá dentro da escola ou na calçada, faz assim, para em fila dupla e faz o menino correr, fica lá atrás. Ou seja, que estado de tensão social, estresse, já está sendo no sistema límbico dessas crianças. Já sai até estressado, né? Porque meu pai tá ali, vai buzinar, vai ficar bravo porque tá esperando, né? Nossa, eu tô maltratando a rotina do meu pai. Meu pai, nossa, ele tá cansado. Sente, aí que vem a culpa da criança. Criança, né? Não sente culpa então, ainda. Ainda não deveria. Sim. Certo? Então, desde o ato do nascimento, e eu quero arriscar por outras vias, desde o psiquismo fetal, já existem interferências nessa recomposição do ser.
Então, quando você nasce, já está desenvolvendo, você está em partes. Em partes. Só cai a ficha para alguns, de cada tanto, uns de repente levantam a cabeça, é porque esses seres se ferraram demais. Foram maltratados física, emocionalmente, violência moral, violência física, violência psicológica. Sem contar isso dentro do contexto, sem contar do meio social. Quantas conduções para chegar no trabalho, que horas sai de casa, que horas volta para casa. E, por exemplo, os pais, as famílias trabalham o dia inteiro. No geral, os dois, os cônjuges, não ficam o dia inteiro fora? Sim, a Ficam na maioria. mão de quem essas crianças? De escolas, de cuidadores. Então, é igual aquele filme da formiguinha Z, antigo. Nasce uma formiguinha lá no formigueiro e ela quer ir contramão da história coletiva. Porque todas as formigas do formigueiro só tinham duas opções. Ou ser guerreiras ou ser mineradoras do formigueiro. Não tinha escolha. Então, nascia a formiguinha, aí tinha um cara lá que era o supervisor, olhava, dava uma arma para ele ou dava uma picareta para a formiga. Era isso o destino. Essa formiguinha Z era fora da casinha. Ela queria ser ela, não queria ser o coletivo. Ela queria escolher alguma coisa diferente. E aí vem toda a história. Ou seja, nós não somos formiguinha Z. E isso ninguém percebe em tempo. Depois de alguns anos de vida que você introjetou ideias, valores, o time que tem que torcer, a religião que tem que seguir. Ou seja, nos crio para não incomodar. Não incomoda que está tudo certo. Não perturba os pais, está tudo certo. Não pergunta muito na sala de aula que você vai ser legal. Você entendeu? Seja padrão, por favor. Não perturba que eu estou cansado de ser professor, de ser professora. Professores, por exemplo, com baixa autoestima, chega na sala de aula, fica só enchendo a lousa, nem falta 10 minutos para acabar a aula. Por uma malandragem pedagógica, o professor entra e pega lá na ponta e começa a encher. Os alunos chegam no horário, já tem a lousa inteira para copiar. Não dá tempo nem de bom dia, boa tarde, e aí, galera, tudo bem? Já chega abrindo o caderno, cai tudo e começa a correr atrás do poderoso. Aí o professor termina e ele fala, posso apagar aqui? Para não perturbar muito os alunos que chegaram no horário, pode, professor. Ele apaga e eles começam a copiar dali, porque aquele restante vai pegar do colega. Então fica essa pressão pedagógica, por exemplo. Tem professores, por exemplo, que acham que só a disciplina dele é a única disciplina de um curso. Então ele dá muitos trabalhos, só a dele é importante. Dando exemplo do sistema educacional que diminui a autoestima. Não dá tempo para você refletir sobre. Você chega em casa, por exemplo, tanto a criança como o adolescente, o adulto, qualquer um, chega em casa exaurido. Não dá tempo para ser, entrar esse tal do olhar para você. Sim, eu olho para mim. Ai, como eu estou cansado. Ai, eu tenho que tomar o meu remédio psiquiátrico. Ai, como eu tenho que dormir. Ai, eu vou tomar uma para esquecer. Isso é olhar para você? Isso são paliativos existenciais, ansiolíticos, antipsicóticos, procrastinatórios de coisas mais graves, mas ninguém olha para si profundamente. É verdade. Então, a situação, eu falo sem problema nenhum, é gravíssima. É gravíssima. Sim. Eu não tenho esperança a médio prazo para a geração. Eu sei que tem crianças maravilhosas, tudo isso. Mas, no geral, talvez agora está dando uma curva aí. Mas, no geral, o que foi criado nos últimos 20 anos para cá, no mínimo, é preocupante. É. Eu queria ter um pouco do que eu descobri hoje, com meus 30 anos, para poder começar um trabalho de novo, porque... Infinitas possibilidades. Você pode sim começar. Né? Infinitas possibilidades, como a Marileia fala, né? Então, Marileia... diz. Não, vai na sua. Não, eu ia falar para você, para pegar o gancho aí, do gancho. Da autoestima. Quando a pessoa ela não tem autoestima, ela não tem amor próprio. Quando não se tem amor próprio, existe uma dependência emocional, existe a parte emocional, ela está zero. E agora, nesse período que nós estamos vivendo, está tendo muito feminicídio, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sei que é um tema um pouco, né,
Mas é o que nós estamos vivendo agora, né? É o amor próprio, autoestima, Isso, feminicídio. exatamente. É assim, Porque, na verdade, uma coisa ela vai ligando à outra, né? só para ter uma Aham. ideia primeiro, certo? Se você Sim. pegar o compêndio de psiquiatria, Uhum, beleza? Que todos os psicólogos e psiquiatras estudam, uhum. tudo começa fundamentalmente dessa coisa da autoestima. Todas as outras coisas demandam disso. Para vocês perceberem como não é questão de postar no Instagram 3 minutos para falar de autoestima. Autoestima é uma coisa de saúde pública. É saúde pública, é problema de saúde pública. Ah, no Brasil ou no mundo agora, o maior índice de depressão. De onde vem isso? Como você se olha. É a percepção que você tem de si. Certo? Mesmo aqueles que conseguem, eu falo aqueles como se estivéssemos, e estamos, tá? Numa guerra social. Nós estamos num caos social, numa guerra social, do ponto de vista sociológico, tá? É só perguntar para a maioria das pessoas que a gente conversa bastante, quanto lhes custa a sobrevivência, fazer as compras no mercado. Quem fica o dia inteiro no sol trabalhando e depois chegar no mercado no final do dia para fazer as suas compras para a sua família. É 500 mil reais. O básico, ninguém gasta. Você pode perguntar para as pessoas, acho que não é novidade nenhuma. E a instabilidade mundial, a incerteza das coisas, que isso assola também muita gente, certo? Então, assim, a autoestima, O amor o próprio. amor próprio. Então, olha só. Porque daí acaba Sim, tendo a dependência emocional, sim, olha né? só, olha só. Sim. Beleza. Aham. O amor próprio é um presente. O amor próprio é o aroma do perfume. É o aroma da composição. Amor próprio. Nossa, como eu sou bom companheiro para mim. Eu acordei hoje pela manhã, beleza? Eu acho que sim, estou aqui. Mais ou menos. Me olhei-me no espelho. Beleza? Beleza. Com que olhar eu me olhei? Com que olhar eu me olhei? Dane-se, é isso que eu quero falar. Com que olhar eu me vejo, me percebo? Com que valores, com que valorização eu quero olhar aquele? Com o olhar do hoje? Com o olhar de gratidão à vida? Com o olhar do que eu estou sentindo uma coisa legal em fazer as coisas? Ou com o olhar de 5 anos atrás? De museu próprio, de situações, ou do que me falaram? E que eu não estou dando conta do que me falaram. Então, precisa primeiro assim, como eu me percebo, como eu me olho. Ah, eu me olho assim porque me falaram que eu sou assim. Eu me olho porque me falaram. Mas, gente, espera, eu vou internar você. Chama o SAMU agora. Se a Marilé me falar isso, eu me olho porque me falaram. Eu vou internar você, Marileia. Porque se você se olha com o olhar do ontem, mesmo positivo ou negativo, já é risco de equilíbrio. É risco de equilíbrio. Porque o mais verdadeiro, o mais justo e real é esse agora, esse instante que você se colhe. A partir daí, talvez você pode colher algumas coisas por aí. E mesmo assim, com muita dose homeopática. Você entende? Entendo. Então, assim, Uhum. o amor próprio, ele vem como aquela sobremesa da dinamização, da construção de valorização própria, da dinamização de limpar os juízos existenciais, da dinamização de você se olhar com os olhos próprios e dane-se as críticas e as risadas dos outros. A dinamização de que você começa a perceber que o perfeccionismo é um ato desumano, que é melhor aprimoramento, que é movimento constante. O perfeccionismo é morte. Perfeição, acabou. E agora? Não, é aprimoramento, que eu sou um ser de infinitas possibilidades, como você fala. Exatamente. Ou seja, quando eu estou sempre em movimento gestáltico, figura e fundo, faz harmonia, depois solta, faz harmonia e solta, eu estou o quê? Recebendo a vida no meu peito. Eu me abro para o mundo. Essa sensação de confiança, de caminhada, chama amor próprio. Eu sou um bom companheiro de viagem, eu invisto no corpo, na minha saúde, na minha inteligência, nos meus conceitos, nos caminhos terapêuticos. Eu sinto que é bom para mim, provavelmente vai ser para o outro. Eu consigo largar e soltar situações numa certa volatilidade, permanente, impermanente, transparência,
lucidez e transpessoalidade, ou seja, eu consigo estar e não estar. É o que o Cristo, Evangelho-terapia, disse. Não turbeis o vosso coração por nada neste mundo. A felicidade não é deste mundo. Se entrares numa casa para tentar fazer alguma coisa, se for mal recebido, não toma nem a água, que deve estar fluidicamente bem densa. Não recebe nem a água. Arruma o bornel, bate a poeira da estrada e siga o teu caminho. Ou seja, muitas pessoas falam, autoestima é desenvolver espiritualidade. Tá bom, lê o Evangelho com um olhar mais terapêutico, você vai ver o que o Cristo fazia. Lá tem cura de ansiedade. Não se incomodais com o seu futuro, olhai os lírios do campo. Está tudo ali. Tudo ali. É muito simples, só que nós sempre, então, entramos no julgamento, né? É porque quando você vai para esse ponto, que é só seu, ainda nós sentimos que não merece esse ponto somente seu. Eu quero estar com o outro comigo, por favor. Eu preciso, né? Eu estou tão bem, mas eu quero que você também fique. Como assim? Não dá para levar mais do que você na bagagem. Não dá. No fundo das questões espirituais, autoestima, de amor próprio, é você com você. Esse tal do amor próprio, por exemplo, na psicologia transpessoal, a gente fala assim, você atinge o estado luminoso. O que é o estado luminoso? Eu estou aqui com você. De repente eu sinto um lance, uma confluência dos astros aqui dentro de mim, e eu sinto que tudo se dissolve, tudo se resolve. Eu me sinto inteiro e pleno na minha dinamização de tudo que eu vivi, eu coloco aqui para você. Isso é estado luminoso. Eu estou em casa aqui, certo? Beleza. E aí, a segunda etapa é o estado de graça. Nossa, que graça, que presente receber isso. Terceira fase é você fica meio duvidando que isso existe. E aí você precisa aprender para sair dessa dúvida, você só consegue amar a si próprio. Só consegue amar a si próprio. Até por questões psicológicas, estrutura do psiquismo, a gente vai aprender por aí, você não consegue amar o próximo. Quando Cristo disse amar o próximo como a ti mesmo, na realidade, ele quis dizer o seguinte, ame você ilimitadamente. Lógico que tem riscos com isso também, não é assim. Mas amar você é o primeiro referencial que você tem. Mas depois, talvez, alguma coisa eu quero presentear o outro com essa autodescoberta. Charles Darwin andava pelos caminhos colhendo as descobertas. Ele queria mostrar para o mundo, foi criticado. Todos os outros cientistas foram criticados sua descoberta. Então, o amor próprio é esse lance de dinamização interna, esse estado sélfico de paz somente sua. No outro não vai conseguir viver com você. Não tem como, é impossível. Vão ver um brilho nos olhos. Nossa, você está sempre bem com a vida, né? Não sei o quê. Enfim, amor próprio é querer-se, investir em você. Porque você descobriu virtudes até então adormecidas. Mas para chegar nessas pérolas, tem que mergulhar o oceano, que tem os empecilhos familiares, sociais, econômicos, transgeracionais e blá, 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 para ganhar o presente da pérola, certo? Ganhou o presente da pérola, aí eu vou ter o amor curativo, tanto cósmico, como o amor anímico, como o amor psicossomático em mim. Não vai acontecer feminicídio. O feminicídio, provavelmente, acontece, por exemplo, em questões mais neurocientíficas, né? Ou é só um nome para um tipo de homicídio, né? Sim. Um tipo de agressão. Mas, enfim, o uso do cérebro reptiliano, cérebro instintivo, não tem razão, é luta e fuga. O indivíduo não está na razão, ele não está usando a razão consciente, ele nem sabe o que ele está fazendo em termos profundos. É um ato de impulso animal. Só que tem um detalhe, ele não mata o outro, você, Marileia. Eu não admito perder o que você representa para mim. É isso que acontece nas pessoas, nas relações. Então, quanto menos amor próprio, mais dependência do outro. Mais dependência do outro, por quê? Eu jogo mais expectativas irreais, porque eu nem sei se o outro vai me corresponder ao que eu penso que ele pode me dar. Isso gera o quê?
fragilidade da minha parte, porque eu estou jogando no incerto. É igual jogar na Mega Sena. Você faz uma dívida antes de acertar na Mega Sena. Então você joga expectativas em alguém que você não conhece as referências de vida, e aí você vai ser frustrado. Vai ter que ser frustrado. Base simples do feminicídio é exatamente isso. Eu não admito perder aquilo que eu esperava do outro. Certo? Mas o indivíduo não raciocina dessa forma. Ele é hombridade, é o macho, é aquele que viveu também, provavelmente, uma criança que foi maltratada, provavelmente, é uma criança que foi educada em famílias muito problemáticas, em que o mundo é dos mais fortes, que o homem que manda, que o homem é a cabeça do casal, etc. Ou mulher também, né? E tem. Mas, enfim, é todo um processo de desamor, distanciamento. Isso vai para a parte mais instintiva, tá? Então, é muito... No trânsito acontece isso. As pessoas têm as suas ações, né, por conta dessa falta de razão subjetiva. Razão subjetiva é razão subjetiva, ou seja, eu vou colher em mim virtudes que fazem com que eu abrace o fato com uma canalização de energia saudável, tanto psíquica como social e interpessoal. Tá? Agora, se é uma criança que desde pequeno foi sacudida pela mãe porque derramou o leite da geladeira, uma criança que tem 10 notas, 8 azuis e 2 vermelhas, só olhavam a vermelha, então eu nunca sou suficiente para ninguém nesse mundo, fui comparado para pessoas ruins, sempre fui criticada diuturnamente, só paulada. Quem me colocava na cama era o meu irmão maior, né? Ou uma babá, não que seja errado, veja se vocês sabem, mas nunca era aquele ser, porque o ser humano, antropologicamente, ele precisa, desde essa fase da inteligência emocional, ele precisa de uma relação de apego afetivo, não racional. E aí demanda toda uma história longa. Verdade. Então, eu entendi. Eu entendo, né, o que você quer dizer. Só que, por exemplo, assim, igual nos meus atendimentos, né? Geralmente tem pessoas que elas chegam lá, ela tá com aquele monte de problema, mas ela sempre fala, não, mas o meu filho tinha que fazer a sessão, meu marido, minha mãe, a culpa é da minha mãe, é do meu pai, mas elas não conseguem olhar para elas. Porque elas estão projetando nas instituições à volta aquilo que elas não conseguem, ou não sabem, ou não querem ver em si próprias. Si própria, Por né? que isso? Porque a hora que eu olho para mim, eu estou correndo o risco de quê? Mudança. Mudança. Exemplo bem prático. Mesa de jantar de uma família, é isso daqui, certo? Todo dia eu chego e sento aqui o meu prato e como, beleza? Certo. Todo mundo já tem na cabecinha essa configuração geométrica, não tem? Tem. Aí um dia, eu fui na Marilé, ela fez um bio em mim, eu cheguei hoje eu vou sentar lá na cabeceira da mesa e vou querer comer naquele prato, ou vou servir lá na panela, né? Quer mudar a rotina. O que a galera vai falar? Ou vai ligar para a Maria, ô Maria, o que você está fazendo com meu pai? O que você está fazendo com a minha mãe? O que você está fazendo com o meu irmão? Ele não é mais a mesma pessoa. Ou seja, ele está olhando para ele. Porque em muitas famílias, não são poucas, é interessante que continue julgando, criticando, porque mesmo que você, que não quer a minha mudança, seja criticado por mim, mas você me tem preso. Me tem preso. No fundo, tanto para quem julga como quem é julgado, para quem é porque no pano de fundo nós não queremos nos soltar. São vampiros emocionais. Os vampiros existem e de muito estão por aí espalhados. A gente está se puxando e esses nomes que a gente usa aqui, julgar e crítica, são só nomes vocabulares para dar nome para algo mais fundo. Então, quando eu mudo de lugar na mesa, a galera já vai, por que mudou de lugar? Vai pagar a conta? Não sei o quê? O que está acontecendo? Isso coisa simples. Agora muda o móvel, muda a planta, fala que vai mudar de cidade, fala que não quer mais o relacionamento, fala que você quer fazer uma terapia de casal. Fala que o psicólogo mandou chamar você para conversar com ele, mas o doente é você que é louca, você que é o louco. Eu fazia por escrito essas convocações, sabe quantos iam? Nenhum? Nesses anos, uns 2. Os dois? Uns 2, 3. As pessoas não vão.
não vão, E, né? e os que foram não abriram mão, não aceitaram a sua cota à parte de responsabilidade, de culpa, sim, pelo que aconteceu. É ela que não presta, ela que me traiu, ela que não sei o quê. Mas ele não sabe que ele viajava muito, chegava em casa, não fazia as preliminares, não botava a cabeça no pescoço, não fazia biocranial, não fazia biomagnetismo, não faz o toque sutis, não conversa tranquilo, não faz nada. Porque também foi criado de uma forma, etc, etc, etc. Mas não justifica eu transferir para você hoje todo um lixo existencial não resolvido em você. Então, para que estão juntos? Não somos lixo um do outro. Não temos obrigação por muito tempo de sermos coletores um do outro. Nós temos que estar juntos porque vale a pena eu me presentear e presentear você com algo, mas não para pegar carona e trazer minhas dores não resolvidas para você resolver, né? Entendi. Como o autocuidado físico, emocional e espiritual contribui para uma autoestima equilibrada? Tudo. Cuidado físico e espiritual contribui para a autoestima. Então, Sim. a própria autoestima, essa coisa de agregar valores, virtudes, já é esse desenvolvimento. Então, eu vou agregar um valor espiritual. O que é um valor espiritual? Agora, a partir de hoje, eu estou participando de tal congregação. Isso não é valor espiritual. Eu vou agregar um valor espiritual, eu quero dizer o seguinte, eu vou agregar algo que eu vou desenvolver para mim. Paciência, misericórdia, virtudes. Isso é valor espirituais, valores da alma, compreensão melhor das coisas, da vida, lidar melhor com o fenômeno morte biológica, lidar melhor com as perdas materiais, lidar melhor com os lutos dos entes queridos, lidar melhor com os medos de eu morrer, como é que o outro vai ficar no mundo, lidar melhor de como que eu vou ficar no mundo se você for embora, lidar melhor com o medo do desconhecido, lidar melhor com o que não lhe compete resolver. Isso é valores espirituais, ou seja, buscar uma metaconsciência. Então, isso é autoestima, eu agrego. Você falou psicológico, ou seja, eu quero melhorar o meu psicológico, eu quero melhorar esse medo que está trazendo comprometimento, porque tem medos que não traz comprometimento. Os medos são bons, é uma energia poderosa, fiscalizadora, mas depende de quanto eu uso para galgar inclusões e exclusões. Ou seja, como eu quero lidar com a fobia, com medo, com ansiedade, com estresse pós-traumático, eu preciso buscar um tratamento condizente para que eu agregue melhor isso em mim, porque são energias que estão soltas. Os sintomas, essas classificações diagnósticas, nada mais são do que energias soltas, elementos que estão soltos na prateleira, que precisam ser organizados para o meu bel prazer, né? Tem até uma corrente lá no Instituto Visão Futuro, em Porangaba, né? A monja tem um curso de estresse lá. Eu fiz esses cursos de estresse. E um dos livros é o seguinte: use o estresse a seu favor, porque o estresse é uma pressão na viga, é energia. E a hora que você começa a usar as coisas estressantes a seu favor, você pula de estágio. Então, isso é o psicológico, cuidado psicológico. É fundamental. Do corpo, dormir melhor, fazer oração, sexualidade. O que é sexualidade? Quantos casais nesse mundo afora só fazem sexo, pênis na vagina? Só isso. Isso não é nada e nada. Quantos casais nunca leram nada sobre sexo, sexualidade, estrutura genésica, não sabem nada disso? Os pontos importantes de estimulação, que começam com um diálogo, com uma mensagem, um acolhimento, uma comida diferente, um vinho, uma massinha. Ter substância no coração para acolher o outro, já começa por aí a sexualidade. Então, agregar o que nessa área? Porque a sexualidade é uma expressão ectoplasmática da alma. Por exemplo, identidade de sexo é biológico, pênis, vagina. Identidade de gênero é como eu me sinto nesse corpo. Juntar os dois, psique e corpo, é a expressão da sexualidade. Essa fricção gera algo chamado sexualidade. Quantas pessoas não sabem nada disso?
Não foram informadas nada disso. Então, o sistema de educação, no geral, eu acho que sim, ainda falham, relutam em dar informações desde pequenininho para esses seres. E não buscam e tem um E casamento aí, como que você vai querer ter uma fracassado. autoestima? É, Autoestima como? Autoestima, ela é muito... Não é só... eu tenho autoestima assim, eu viajo todo ano, eu tenho dinheiro para comprar não sei o quê. Tudo bem, legal, que bom. Mas isso é só o começo da roda. E o vazio existencial? Por quê? Porque, olha só, a autoestima, ela é instantânea no aqui e agora. Uma coisa é autoestima com 30 anos. Uma coisa é autoestima com 65 anos. Eu tenho autoestima belíssima. Eu adoro pra caramba eu. Eu me olho no espelho e falo, cara, você é bonita, hein, bicho? Esse cabelinho assim de anjinho, que faz tempo que eu não usava, eu tô amando você desse jeito. Parabéns, bicho. Agradeço a tua companheira por ter dado essa opinião. E aceitei. E que gostoso. Eu gosto muito de mim. Porque eu sou um ser muito, muito criativo para mim mesmo. Eu me divirto comigo. Eu dou risada comigo mesmo. As coisas que eu leio, eu falo, nossa, não é possível, onde é que você estava? É legal pra caramba estar comigo. 65 anos. sim. A morte, para mim, é que nem tomar suco de verde na esquina. A morte faz parte da minha vida, porque eu morro pro ontem e nasço todo dia um homem novo. Maravilha. Uau! Então, medo do quê? De morrer se eu morro toda hora? Eu nem sei como é que eu vou sair daqui hoje. O que eu vou ser à noite? Não sei mais nada de mim. Eu sei que eu sou. Estou aqui, legal. Isso é autoestima fluente, reluzente. Sabe? O rio não corre 2 vezes no mesmo lugar. Vai na ladeira, galera. Vai no rio fluindo. Fica mais quietinho. Recebe. Então, isso é você agrega aquilo que lhe acontece, né? E aí vem. Então, é multidimensional. Tá tudo muito... Autoestima é quando você é meio que você... Pô, peraí. Agora eu tenho uma ferramenta para organizar essa bagunça toda. Chama autoestima. Eu vou pensar o que eu quero pensar. Eu vou gerenciar quem eu quero na minha vida. Eu vou gerenciar quando eu quero ir lá ou não quero ir. Hoje eu vou dormir até tal hora. Amanhã eu não vou dormir, não sei. Eu vou gerenciar, pegar a vida que está escoando com as mãos. Certo? E para mim, o maior estágio de autoestima é quando eu estou na linha do tempo da eternidade, tá? E esse ponto de uma lucidez momentânea, né? Que eu não sei quando vem, ela vem, não vou agora, vou ter, ela simplesmente é um barato. Isso pode estar almoçando e eu falo, nossa, que delícia esse ovo frito. Eu estou na autoestima máxima. Naquele instante, naquele contexto, eu dou sentido para um arroz, feijão e ovo frito. Você percebe? Dar sentido, executar o sentido, isso é autoestima. Porque para fazer esse movimento de estar significado, sentido no contexto e viabilizar isso, você tem que estar o quê? Prestando atenção. Estar ali. E aí você está estimando-se e estimando aquilo que chega. Então existe uma ligação muito gostosa. Não é arrastante. Ai, que dia horrível. Aí eu olho para o arroz e feijão. Ai, meu Deus, de novo. Ou seja, eu não estou dando, eu não vejo o significado que sou e não me encaixo em nada que chega, que é inevitável. Então, quer dizer, eu estou aonde? Passa no Pax e e deita logo no caixão, que é a melhor coisa que você faz. E não tumultua a vida dos outros. Por isso que eu sou um ser impegável para mim mesmo. Para mim, esse é o estado de autoestima. Porque daqui a pouco eu vou sair daqui, vou pegar um Uber, eu vou com você, né, levar as cestas. Vai ser um barato. Com certeza vai ser um barato. Né? Daqui a pouco a gente vai para o shopping, vai andar na rua. E eu que vou dar o sentido, porque eu já sou um significado, que eu colhi de manhã. Aí eu jogo isso sem medo em cada rua, em cada árvore. Eu me jogo, isso dá um sentido, existe. E aí eu viabilizo como? Abraçando a árvore. Eu não sei entrar no Compre sem passar no Cacau Show, um chocolatinho, ou tomar um café. Eu vou saboreando as estações. Para mim, isso é o estado permanente de autoestima. Estar comigo. Ai, que bom, que maravilha, né? Certo.
Então, olha, se deixar, nós temos... Dá para falar bastante coisa sobre autoestima. Tem muita coisa Tem legal. muita coisa que legal, né? Só que eu sei também que você está começando a dar os seus workshops. E ontem nós tivemos um workshop. Foi legal. Foi maravilhoso. Você falou sobre toques sutis. Fala bem rapidinho, porque também o nosso tempo já está bem 5 minutos. 30 minutos que falta? 5 minutinhos, né? 5 minutos. Tá, não é rapidinho mesmo, né? Porque não tem... Rápido, o toque... Sobre toques sutis. Por exemplo, hoje uma colega de lá, né? Um exemplo, me passou uma mensagem perguntando se poderia aplicar o toque sutis na irmã grávida. Eu fiquei um pouco em dúvida, porque quando fala de pessoas grávidas, sempre tem os 2 pés atrás, até em nível de acupuntura, de hipnose, etc. Porque estão falando de vidas envolvidas, certo? Certo. E eu sei que o toque sutis, que envolve a biocranial, né? Enfim, etc., ela altera o bombeamento hidráulico do corpo. Altera a produção hormonal, certo? Agora, como é que eu vou fazer uma técnica que altera o bombeamento hidráulico e esse nenenzinho? E a pressão dessa pessoa, onde é que vai parar? Porque eu sei que tem problemas de pressão, né? Então, qual que é a orientação segura que eu dei, certo? Toque sutil não precisa encostar no outro como a gente fez. Você pode dar um abraço, no caso lá a irmã, você pode dar uma escuta, levar um café, estar com ela. Isso já é o toque sutilíssimo. Não precisa pegar lá no occipital, como a gente fez, que é bem forte, né, no sentido efeito. Sim. Não precisa fazer nada disso. Nem apertar essa região do IG4, que é ponto de acupuntura, que é abortivo. Cuidado. Então, assim, não precisa. Esteja junto, escuta, leva um café, um suco. Isso é toque sutil. E aí já leva a reflexão. Os nossos toques sutis, não é? Do ponto de vista mais técnico, da técnica, né? Os toques sutis, cada ponto no nosso corpo tem milhares de pontos vibrando, e cada ponto desse, o conjunto de pontos, tem uma dimensão de consciência, tem uma dimensão espiritual. Então, como a gente viu, cada toque de borboleta na flor, a borboleta vinha e tum, vocês lembram, né? A borboleta nos pés, tum no pé. Bem sutil mesmo. Tum, e a borboleta, quando lança voo, em tese geral, ela não sai arrastando a flor. Ela faz o quê? Ela bate a asa e tchum, sai igual um helicóptero. Lembra? Tum, tum. Esse toque sutil, em termos nervosos, etc., atinge lá a mente inconsciente. Por quê? Todo o seu corpo está em funcionamento pela mente inconsciente. Existe um sistema aí funcionando, você não tem a mínima noção que está rolando aí. Certo? Trocas iônicas, viscerais, moleculares, subatômicas, enzimas, proteínas, DNA. Você não sabe de nada que está acontecendo aí. Isso é inconsciente. Esses toques sutis, quando eles tocam sutilmente, ele está mexendo com essa dimensão psicossomática e da psique. Então, por isso que vocês viram também, teve vários efeitos articulares, inconscientes, a pessoa se mexe, até revive um pouco do nascimento, mexendo com as cabeças, o golfinho interior, né? Do cóccix e occipital, que tem um golfinho ali dentro flutuando, liberações emocionais, choros, risadas. O que nós fazemos no toque sutis? Acolhemos. Imagine quantos tempo essas pessoas estavam com isso guardado lá dentro, sem saber que estavam esses núcleos energéticos. Por isso que está um bem-estar. E é um momento de silêncio, que se diz still point, de parada, reset. Para, por favor. E a ideia dos autores, que eu insisto mesmo, com coragem, né, é o seguinte: temos que levar isso, fundamentalmente, algumas coisas, que tem coisas que não dá mesmo, mas alguns toques fundamentais para as famílias fazerem. Quando se volta para casa, põe a cabeça no colo. Só apoia a cabeça no colo. Põe a mão na testa do outro. Põe a mão na face. Fica olhando para os olhos daquele ser. Põe a mão no ouvido.
Faz um cafuné com as polpas dos dedos. Gente, por favor, precisa fazer um curso de PhD para ensinar a fazer cafuné na cabeça. Tem um sistema nervoso de veias, de correntes de oxigênio, de sangue, de estímulos nervosos correndo pela cabeça. Faz assim na cabeça, no cabelinho. Passa um cremezinho, faz assim. Vai meio na intuição. O toque sutil é fruto da humanidade que lá atrás tinha duas ferramentas, não podemos esquecê-las, de uso. Porque eles também tinham angústias e medos que o outro morresse por feridas dos animais, de guerras, não é? E plantações, etc., dos climas. E aí chegavam para os curadores das aldeias ou dos bandos humanos, dos grupos, tinham duas coisas, as mãos e o amor no coração. Toque sutil, fundamentalmente, é isso. Tem uma frase da Susana Delmanto, que no final do livro Toques Sutis, que ela codificou todo o grupo de estudo com o Pedro Sandor na época, que é assim, mais ou menos assim, os toques sutis refletem os estados da alma. É por aí. Ai, Tadeu, maravilhoso, adorei de receber você mais uma vez aqui no podcast. Acabou. Já estamos com o nosso tempo esgotado. Deixa o seu contato, o seu Instagram, o seu WhatsApp. Eu vou falar bem mais fácil, porque já Sim. vai estar tudo lá. www, porque é chique, né? Ah, sim, Deixa eu ficar chique do um site. pouco. Deixa eu ficar chique, eu não sou muito Sim. chique. www.luiz com Z. luistadeumartins.com.br. Acessem lá que tem muita diversão, reflexão e tem telefone, etc. Tá bom? Ah, gratidão, Tadeu. Mais um final do episódio Caminho do Equilíbrio. Eu quero agradecer os meus apoiadores, os meus patrocinadores, a minha equipe. E até o próximo episódio. Segue lá no Instagram, Caminho do Equilíbrio. No YouTube é Marileia Aracaki, Caminho do Equilíbrio. Até o próximo episódio.